Olá, então essa é a aula de estudos literários, metodologia de ensino de estudos literários 1. Introdução aos estudos literários 1. Nós vamos fazer a gravação no Meet fechado. Não é a forma ideal de gravação, mas pelo menos a gente vai conseguir falar um pouco dos temas que a gente programou para essa aula. Eu vou colocar para vocês agora a apresentação que eu preparei para essa aula. Vai ser uma gravação sem cortes, então, portanto, tem alguns atrasos, algumas coisas que a gente poderia trabalhar numa edição, mas não vamos fazer isso. Vamos direto para a nossa apresentação e para aquilo que a gente se comprometeu a fazer nesta aula especificamente. Então, bom, espero que vocês estejam acompanhando. Essa é a apresentação, abordagem de poesia em sala de aula, experiências e sugestões. Eu vou falar rapidamente sobre o livro do Hildo Cosson, que vai basear o nosso trabalho, vai fundamentar o nosso trabalho, no qual o nosso trabalho vai se basear. E depois vou falar um pouco das experiências que eu tive em sala de aula, com literatura, com poesia, e de algumas experiências positivas entre essas, que eu posso sugerir, baseado também nas reflexões sobre as abordagens, sobre a didatização de poesia. Porque a poesia na sala de aula é uma poesia didatizada, né? A gente não vai fazer, a gente não vai bolar uma aula para que o aluno tenha essa experiência individual, que muitas vezes solitária, exige silêncio, concentração, da leitura de um livro inteiro de poemas ou qualquer coisa do tipo. Nossa questão é utilizar o espaço da aula para a gente poder trabalhar determinadas ideias a respeito dessa leitura e compartilhar isso com uma turma, pensando que a gente vai dar aula para uma turma. Bom, nossa referência básica, então, é essa que está aparecendo aí na tela para vocês. É o Letramento Literário, do Hildo Cosson, segunda edição, São Paulo, contexto 2014. Essa é uma obra voltada para os fundamentos da abordagem de textos literários em sala de aula. É uma obra que fala da leitura, mas não apenas da leitura, fala da atuação do professor para promover e para fazer com que essa leitura seja produtiva e que traga novidades, que traga um espaço de liberdade maior para o aluno poder dialogar com o que a gente chama de literatura, né? A questão do letramento literário não é apenas ler bem um texto para explicá-lo bem. A questão do letramento literário é também não subtrair o prazer da leitura e o prazer da descoberta, e essa relação que o aluno, o estudante tem com o texto, quando a gente faz a nossa didatização em sala de aula. Ou mesmo em outros espaços que não sejam sala de aula, mas que exijam uma didatização do texto com o qual a gente vai trabalhar. Muito bem. Aí eu vou passar, então, para as três etapas do processo de leitura. O processo de leitura, aqui, quando você pensa no processo de leitura, é o processo mesmo de estar diante de um determinado texto, e aí eu posso até dizer que ele até pode não ser um texto verbal, a gente poderia até dizer que isso serve para um texto sincrético, um texto de quadrinhos e balões, por exemplo, um texto visual, mas basicamente o processo aqui a gente vai fazer referência é como se entende, né, uma síntese de como a maioria dos especialistas em leitura entendem essa aproximação do leitor com aquilo que é o seu objeto de interpretação, né, o seu objeto de decifração. Então, aqui são três etapas que estão listadas. A primeira se chama antecipação. Em toda leitura, você realiza operações antes de entrar no texto. Então, o que seriam essas operações? Eu posso exemplificar, eu vou
tirar um pouquinho aqui a tela, depois eu vou retornar essa tela, e eu vou pegar aqui um livro qualquer que esteja aqui atrás. Não tão qualquer assim, vai. Vamos pegar aqui um livro, vamos supor, vamos pegar esse livro do Lúcio Cardoso. Esse é o livro Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Não vai dar para ver bem, mas só para mostrar para vocês. Ele tem uma capa, ele tem uma contracapa, né? E aqui você lê, né? Na contracapa, o Milton Ratum dizendo que é um dos melhores romances da literatura brasileira. Milton Ratum, que é um dos maiores romancistas atualmente no Brasil. Aqui o Manuel Bandeira está falando do dom poético, o dom de criar vida, atmosfera, de armar os lances imprevisíveis e patéticos do destino e outras coisas. O Manuel Bandeira está falando isso aqui. Você tem uma lombada, né? Você vai ter uma orelha do livro aqui, né? Se você tem um texto que é escrito para falar do livro, você tem outra orelha do livro, né? Quando você lê Crônica da Casa Assassinada, essas palavras te remetem a alguma coisa, você pensa em algo. Você tem um prefácio, você tem um sumário, né? Que talvez está fazendo um pouquinho. Mas tudo isso já vem com o livro. Vamos supor que eu não soubesse nada do Lúcio Cardoso, eu não soubesse nada desse livro. Então, essas são informações que precedem a leitura. Elas estarão no livro, mas não são parte do que a gente chamaria da obra em si. Elas estão precedendo esse contato com a obra, com o próprio texto. Mas mais que isso, né? Tudo que eu trago, na verdade, na minha cabeça sobre Lúcio Cardoso, do que foi dito a respeito dele, se eu li que ele é um representante de um certo romance psicológico, que ele é uma influência para Clarice Lispector, isso tudo vai me criar expectativas daquilo que eu vou ler, daquilo que eu vou encontrar no livro dele. Ou se eu já vi um filme, ou se eu já vi alguma coisa do tipo. Então, quando a gente está falando de antecipação, a gente está querendo dizer que a gente nunca começa uma leitura de um ponto que a gente poderia dizer zero absoluto. Isso é muito raro, né? Geralmente a gente cria uma expectativa que é dada por uma série de fatores, né? Que a gente pode, inclusive, selecionar, que vai ser o que se recomenda, mas seriam todas as operações que o leitor realiza antes de adentrar o texto. Ele pensa no título, ele pensa no portador de texto, na obra, talvez ele tenha visto um quadro, talvez uma ilustração, talvez tenha ouvido falar. Enfim, tudo que acontece antes da leitura do texto faz com que o leitor pense algumas coisas sobre o texto. Por exemplo, o título dos capítulos, se ele leu, por exemplo, o sumário dos capítulos, ele vai criar uma expectativa narrativa, talvez, em torno disso. Muito bem. Aí nós teríamos uma segunda etapa do processo de leitura, que seria a decodificação propriamente dita, que é quando você já entrou no texto e agora você tem que olhar para aquelas palavras, aquela pontuação, aquela disposição gráfica, tudo aquilo que faz parte daquele texto, e você reconhecer nessas palavras, nessas letras, nesses acentos, nessas vírgulas, reconhecer os signos a que elas se referem, ou a que elas fazem menção, talvez, né? Talvez nem uma referência direta, mas talvez uma alusão. Existem as metáforas, existem todas as figuras de estilo, mas elas dependem também de que você reconheça um sentido um pouco mais denotativo das palavras. Então, você vai ler e tentar entender quais são e quais são aqueles signos oferecidos e em que sentido eles estão sendo oferecidos naquele texto. Então, eu aqui escrevi reconhecimento dos signos presentes na leitura, aqui pensando que também você pode fazer isso, por exemplo, com um quadro. Você vai verificar quais são as figuras, as formas, quais são as referências que o quadro está trazendo. Isso vai te ajudar a fazer a leitura daquele quadro. Ou se for um filme, ou se for qualquer leitura, na verdade, que você vai fazer de qualquer texto, né, de comunicação, você vai ter que reconhecer determinados elementos ali. Mesmo se você fosse fazer de um texto técnico, você teria que reconhecer os sinais das equações,
Você teria que reconhecer, por exemplo, as matrizes, por exemplo, no caso de matemática. Você teria que reconhecer, por exemplo, né, as combinações, né, as operações, no caso de química, as classificações, no caso da biologia, enfim, você sempre tem que ter, você tem que saber o que aquelas palavras, de alguma forma, significam, né, para você poder concatenar, para você ir poder ir para a etapa seguinte. A etapa seguinte é a interpretação, justamente essa terceira que aparece aí. Ok, então você sabe decodificar aquelas palavras, aqueles sinais, você sabe decodificar aquelas informações, mas agora você vai ter que estabelecer relações entre essas informações. Então, você, enquanto leitor, você vai processar um texto. O que significa processar um texto? Processar um texto é entender o sentido de um texto. Entender para onde o texto está caminhando, o que ele quer dizer, o que ele defende, o que ele não defende, o que ele traz, né, para ser admirado, o que ele traz para ser rechaçado, qual, qual a disposição psicológica de uma personagem, qual a disposição psicológica de outro personagem, no caso de narrativas com personagem. Isso você pode fazer também em relação a outros materiais que não seja exatamente a leitura do texto escrito. Mas a ideia aqui é que no processo de leitura você teria uma terceira etapa, e assim, não basta eu ter decodificado o texto inteiro, eu preciso entender, preciso saber qual é o sentido desse texto. Muitas vezes, quando isso o Rio do Cosson cita, né, um exemplo do que ele escreve no livro dele, muitas vezes você pede para um aluno fazer uma leitura e ele lê corretamente todas as palavras, ou seja, ele decodifica foneticamente, decodifica culturalmente todas aquelas palavras, mas ele não consegue explicar o que ele leu, ele não consegue entrar naquela leitura, ele não consegue fazer as articulações entre um parágrafo e outro, entre um terceto e outro terceto, entre um verso e outro verso. Isso seria o processo de interpretação. Seria uma terceira etapa do processo de leitura. Pensando nesse processo de leitura amplo, o Rio do Cosson fez uma proposta de aproveitamento didático, aproveitamento do texto em sala de aula. Veja, esse processo de leitura, ele acontece dentro ou fora de sala de aula. Essas etapas vão acontecer com você lendo seu livro em casa, você lendo no Kindle, você lendo um pôster de uma apresentação de congresso. Isso vai acontecer em todas essas situações. Mas tem uma situação específica que é a sala de aula. E aí, o que a gente pode fazer na sala de aula, pensando que a leitura se dá dessa maneira? Bom, aí o Ritterson vai propor, nessa mesma obra, o que ele chama de sequência básica de aproveitamento do texto, com 4 etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação. Aí cabe eu explicar cada etapa, mas a ordem seria mais ou menos essa: motivação, introdução, leitura e interpretação. Então vamos pensar um pouquinho nessa ordem proposta pelo Rio do Cosson. Então, aquilo que a gente chamou de antecipação é muito importante. E hoje tem se tornado cada vez mais importante quando você encara o fato de que a leitura cotidiana, a leitura diária de textos, de capítulos de livros, enfim, não é uma constante, não é uma prática não é uma prática cotidiana da maioria das pessoas no país, da maioria das famílias, enfim. Então, a questão de aproximação com um livro, de valorização do livro, é muito central para que a gente possa enfrentar certos problemas do letramento no Brasil. Então, se dá uma atenção especial aqui no Rio do Cosson à questão da antecipação. E também porque o Rio do Cosson, como outros especialistas em leitura, ele entende a leitura como um processo. Embora tenha uma etapa individual, ele é um processo social.
Nosso contato com o livro não vem porque nós temos um arcabouço infinito com uma escolha absolutamente aleatória do que cai nas nossas mãos. Nosso contato com o livro vem de percepções que nós temos, de coisas que nós ouvimos, de observações que nós fazemos ao nosso redor, de pessoas que leem outras coisas. Então, a primeira etapa que o Hildo Kosson vai levantar aí é a de motivação. Eu acho que ela é muito importante. Ela parece ser uma etapa fora do processo de leitura. E, de fato, às vezes a gente pode até pensar que seja, mas a motivação é muito, muito, muito fundamental, principalmente pensando no ensino básico e na nossa missão como professor, que vai além de ensinar a escrever dentro da norma culta, que é também ensinar e mostrar e trazer o aluno para um universo de leitura que automaticamente vai colocar a escrita dele num padrão um pouco mais apto a dizer o que ele deseja dizer. Então, quanto mais se lê, e quanto melhor se lê, mais se escreve, melhor se escreve. Pode ser que alguns casos saiam um pouco dessa lógica, mas a lógica funciona bem na maioria dos casos. Então, na motivação, o professor vai transformar a leitura do texto em uma resposta ou continuação de uma inquietude ou de uma curiosidade. Isso significa que é preciso inquietar ou tornar o aluno curioso em relação a alguma coisa. Então, é preciso que você estabeleça, bom, nós vamos partir deste ponto aqui, e aí nós vamos entrar no texto. Existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso com notícias do dia, notícias de jornal, que vão apontar para determinados temas, por exemplo, que vão te jogar dentro da leitura. Você pode fazer isso com brincadeiras, por exemplo, certas brincadeiras com poesias, certas verificações de escansão, você pode fazer perguntas a respeito delas, elas desembocarem em outros textos. Você pode fazer isso com questões formais mesmo da poesia, no caso aqui a gente está falando mais de poesia, né? Você pode fazer isso com questões temáticas da poesia, você pode fazer isso com questões relativas a sentimentos, você pode contar histórias ou ouvir testemunhos das pessoas sobre determinadas coisas que elas viveram. Mas você tem que estabelecer essa porta de entrada e você tem que entender como essa porta de entrada vai desembocar naquela leitura que você está propondo depois. E você precisa, não tem muito jeito, você vai acabar direcionando a abordagem. Quando você faz essa etapa da motivação, ela acaba direcionando a abordagem. A não ser que você não tenha um texto específico para abordar, a não ser que você faça essa etapa de motivação, por exemplo, para que os alunos tragam textos motivados ou sensibilizados por alguma coisa. Mas para chegar num texto específico, por essa etapa de motivação, necessariamente você vai direcionar um pouco essa abordagem. Você vai antecipar, talvez, alguma coisa que o aluno pudesse descobrir. Mas, enfim, o texto nunca é uma coisa só, e você precisa confiar na capacidade desse aluno de que ele vai encontrar outras coisas no texto. Então, trazer o texto para a sala de aula já com uma intenção específica, já dialogando com um problema específico, com uma questão específica, não é ruim em si e não reduz em si, como procedimento, o aproveitamento possível do texto, porque você pode partir daí e desenvolver outra coisa, você não precisa ficar ali. Tá? Tem muitas outras coisas que você pode desenvolver do texto. Numa segunda etapa dessa sequência de aproveitamento de texto, você teria, desculpa, você teria o que a gente chama de introdução. Tudo bem? Então, a introdução, aqui, ela quase por aqui desliga a minha chamada enquanto estou falando, né? A introdução ainda está na antecipação. O Hildo Kosson vê a introdução como o oferecimento de contextos mínimos para a abordagem do texto. Então, é claro que o texto vai dialogar com um contexto de aqui e agora, um contexto de algo que foi problematizado em sala de aula, de algo que foi colocado pelo professor numa situação
que foi ou introduzida por ele, ou foi recolhida por ele. Mas é claro também que o texto não foi produzido para aquela aula, o texto foi produzido para um outro contexto, dentro de um outro contexto. E é interessante que você fale desse contexto, minimamente um pouco, para que você possa deixar o aluno apto a ler melhor aquele texto. Então, do ponto de vista de você estar ministrando uma aula, você está falando na aula, isso aqui eu tirei do recurso, mas eu meio estou adaptando às nossas situações. Vamos supor que você vai fazer uma fala sobre esse texto. Tem muitas formas de você contextualizar. Você pode falar da história do autor, do movimento literário, da recepção da crítica em relação ao texto. Esse texto é considerado uma obra-prima, esse texto as pessoas olham com um pouco de reserva. Você pode falar da recepção do público, o texto não vendeu nada, o texto fez grande sucesso, mas, de certa maneira, o interessante é você fazer isso de uma forma breve e resumida, causando algum interesse pelo texto. Se você ficar detonando completamente o texto, o que o aluno vai se perguntar é por que diabos você colocou aquele texto do seu programa, né? Dentro do seu conteúdo. Então, não vai ajudar muito. Então, é você dizer, dar uma contextualização geral, falar da época, né? Também um contexto histórico muito importante, mas não precisa contar tudo. Precisa simplesmente você dar uma abertura para que ele tenha, digamos assim, algum amortecedor no choque, na diferença que ele vai ter em relação àquele texto, uma diferença de tempo, uma diferença, às vezes, de espaço, uma diferença de cultura. Isso é sempre muito importante que você introduza, que você coloque, que você proponha para o aluno quando você vai levar a um texto. O Rio do Poção faz uma reserva, e eu concordo com ele no livro, que é bem interessante. Ele diz que não é para você fazer o chamado, o que a gente chama nos nossos estudos literários de biografismo. Ou seja, eu conto a história do autor e você vai entender por que ele escreveu o texto daquela forma. Nem sempre isso é verdade, nem sempre os autores trazem aspectos biográficos para suas obras, e quando eles trazem, nem sempre eles trazem, digamos assim, de um modo não ficcionalizado. Nem sempre estão preocupados em documentar a sua própria vida, eles estão preocupados em comentar, em dizer as suas experiências, as suas sensações, em alterar finais de narrativas que eles viveram. Isso é completamente permitido. Então, não se recomenda muito isso. Mas é claro que eu preciso dizer que o autor nasceu em tal época, que ele se vinculava a determinado movimento, que ele tinha determinadas características estilísticas, porque isso vai possibilitar o aluno entrar a ativar certos mecanismos, afinal ainda estamos na antecipação, que vão ajudar uma primeira leitura, um encontro dele com a obra mais produtivo. Agora, também, inclui o Rio do Poção nessa introdução algo que você não precisa necessariamente falar, mas pode ser algo do manuseio do livro, que é o que ele chama de paratextos, os prefácios, as orelhas, as contracapas, aquilo que eu mostrei para vocês, quando eu estava justamente falando de antecipação. E, geralmente, esses textos não vão falar mal do livro que eles querem vender. Então, eles trazem uma expectativa positiva da qualidade do livro ou do texto que ele tem, ou trazem uma referência de outras pessoas, de outros leitores, a respeito daquela obra. Então, essa seria a etapa de introdução para o trabalho com um texto em sala de aula. Se eu estou falando de poemas, por exemplo, eu posso fazer determinadas referências que são importantes. Se eu vou falar do Operário em Construção e tem um trecho de Mateus, ou de Lucas, agora não estou lembrado, meu Deus, vou falar errado, acho que é de Lucas. Tem o início do Operário em Construção, mas é um trecho. Se você vai lá e fala um pouco daquele trecho, você, na verdade, está ajudando a compreensão do resto do poema, né? Então, a ler as epígrafes pode ser importante, ler as dedicatórias pode ser importante. Quando você está falando do poema que é de uma determinada escola literária, você falar um pouco do que o cara pode tender a fazer no poema, é importante que normalmente você antecipe estratégias de abordagem. Enfim, tudo isso faz parte do que a gente chama de introdução. Mas é muito importante dizer que a introdução não pode roubar do leitor a descoberta. Eu dizer que um poema é parnasiano não faz com que
eu necessariamente digo que o poema é bom ou ruim, ou que o aluno não possa ter uma posição em relação àquele poema, ou gostar ou não gostar, ou dizer até esse poema é parnasiano, mas ele tem um quê de simbolista, enfim. Isso é algo que o aluno vai descobrir nesse, nesse contato direto com a linguagem que ele vai ter. Tá bom? Vamos então agora falar um pouco da etapa de leitura. O que a gente poderia dizer da etapa de leitura? O que ele chama de leitura na sequência básica de aproveitamento do texto, a gente poderia chamar de decifração, né? Ou decodificação. Né? Na verdade, eu escrevi decodificação lá. Eu vou até mudar aqui, né? Aqui é decodificação. Desculpa, decodificação. É isso mesmo, né? Quando a gente faz ao vivo e não vai editar, a gente deixa o erro lá, né? Então, quando você tem essa etapa de decodificação, ela vai corresponder nessa sequência à leitura, o que ele chama de leitura. Então, ele vai dizer que existe uma etapa em que o aluno tem que ler o texto. Você tem que deixar algum tempo, algum momento, em que o aluno tem essa experiência que é individual e insubstituível de ler o texto pela primeira vez, de fazer essa primeira aproximação com a leitura. O que você pode fazer nesse caso, quando você está pensando em termos de letramento literário, é acompanhar a leitura. Você pode, inclusive, fazer a leitura junto com um aluno. Você pode, sem problemas, fazer a leitura junto com um aluno. Mas, em tese, principalmente nos cursos universitários, é melhor, porque o volume de leitura é bem maior, porque os textos são mais amplos, é bem melhor que o aluno faça uma primeira leitura. E aí, mesmo que você faça uma leitura acompanhando, né, uma leitura com a classe inteira acompanhando, garantido ali um bom processo de decifração, mesmo que você faça isso, atuando sobre dificuldades eventuais da leitura, isso nunca substitui essa experiência individual. Então, o ideal que se tem é a negociação dos espaços de tempo para leitura. Então, você pode dizer assim, olha, pessoal, nesses 10 minutos eu gostaria que vocês lessem este poema. E ficar quieto 10 minutos e deixar as pessoas lerem 10 minutos aquele poema. As pessoas fazem isso, principalmente quando textos curtos. Textos mais longos, a gente pode dizer, pessoal, a gente vai ler o capítulo tal para a semana que vem, o capítulo tal para outra, e assim vai. E aí você tem um certo cronograma de leituras. E dentro desses cronogramas há sempre intervalos. Por exemplo, se eu estou propondo a leitura de um texto, desses textos de, sei lá, 40 páginas, por exemplo, eu não vou fazer a leitura integral do texto de 40 páginas. Então, quando a gente vai levar um texto de 40 páginas para a turma, a gente vai selecionar trechos, por exemplo, fazer a leitura dos trechos e comentar a leitura desses trechos, ou pedir comentários da própria turma. Mas isso supõe uma etapa anterior de leitura individual do texto. Agora, se eu tenho um texto mais curto, que eu acho que eu posso fazer uma leitura em sala de aula desse texto, vamos supor que seja um texto de 3 páginas, ou, sei lá, um poema de 10 estrofes, eu posso dizer, vamos ler as estrofes 2 e 3. Eu dou um tempinho, as pessoas leem as estrofes 2 e 3, e a gente para e faz esse chamado intervalo. Para que serve o intervalo? Para comentar as dificuldades e elucidar os pontos mais difíceis da leitura. Nesse momento, você não precisa ter grande esforço de interpretação. Você pode até deixar algumas perguntas para responder quando você tiver a leitura completa, até porque elucidar determinados pontos pode antecipar algumas partes que são importantes que o aluno descubra por si. Esse seria um momento mais para você realmente falar do vocabulário, falar da construção frásica, tentar fazer um encaixe, né, das sequências de ideias. Seria mais isso. Seria justamente esse processo de decodificação que foi dito lá atrás. E, finalmente, o Rio do Cosson vai falar do processo de interpretação, que recebe o mesmo nome, né, no que ele chama de processo de leitura, mas aqui a interpretação está pensando como uma etapa de didatização. Quando a gente faz a leitura individual, a interpretação é quando a gente encontra o sentido do texto. Que seria isso que ele está dizendo aqui, né? Uma interpretação que ele chama de interpretação interna. Eu li, eu consegui articular as palavras, as frases, dentro de uma sequência que corresponde a um certo sentido, ou a um certo argumento, ou a uma certa narrativa,
ou a uma certa tendência emocional. Enfim, eu consegui. Essa é uma experiência pessoal. Essa não há muito como você interferir, a não ser nos casos de leitura comentada ou de intervalos de leitura que a gente colocou ali atrás. Mas essa interpretação interna é sempre do leitor, e no caso do aluno. O que a gente pode fazer em sala de aula, já que a gente dificilmente consegue atuar e desvendar, né, porque, enfim, a gente não vai fazer um trabalho de psicanálise, a gente vai fazer um trabalho um trabalho didático, um trabalho de ensino. Então, dificilmente a gente consegue desvendar, desnudar todos os sentimentos, as dúvidas, as percepções do aluno. O que a gente pode fazer é o registro. De alguma forma, a gente produzir ou incentivar a produção de algo a partir dessa leitura, que é o que o Rio do Cosson vai chamar de interpretação externa ou externalização. Ou seja, feita a leitura, o aluno, o estudante, externaliza a forma como ele entende o texto. Veja que externalizar não precisa ser necessariamente explicar. Por exemplo, quando o aluno faz uma leitura em voz alta, você consegue perceber se ele simplesmente decodificou e oralizou, ou se ele realmente aplicou naquela leitura uma certa emoção do texto que ele sentiu. Ou seja, se ele teve vontade de que as pessoas sentissem a mesma emoção que ele sentiu quando leu o texto. Isso é bastante perceptível. Nas dramatizações, isso é mais perceptível ainda. Então, tem várias formas de você externalizar. Tem várias formas de você fazer esse registro. O que o Rio do Cosson propõe é que você pode fazer resenhas, por exemplo, recriações, recontações, você conta de novo a história, né? Debates, dramatizações, saraus, eventos literários, feiras, etc. Mas é sempre no sentido de que você vai pegar esse aluno e ele vai conversar com outro aluno sobre a leitura. Isso é muito importante para criar o que o Rio Cosson entende como comunidade de leitura. A comunidade de leitura, ela ela tem um efeito muito forte na questão do letramento. Então, as atividades que nós fazemos, isso não é só o Rio Cosson, né? Isso outros especialistas vão dizer até talvez de uma forma mais enfática do que ele, mas a ideia muito forte de que você consegue incluir as pessoas por meio dos letramentos quando os letramentos fazem sentido socialmente. Então, é muito mais fácil que uma pessoa leia quando todos ao seu redor leem jornal, leem internet, leem revista, leem livros, gostam de livros, têm livros em casa, trocam livros, comentam sobre livros. Isso, obviamente, vai incentivar uma pessoa a entrar nesse universo dos livros até para ela poder trocar coisas, né? Trocar informações com outras pessoas. Basicamente, é isso que eu tinha a falar sobre o Rio do Cosson. Acho que foi um pouco longo, mas, enfim, espero que tenha ficado claro. O que eu queria agora era falar de alguns poemas e dar algumas sugestões rapidamente sobre esses poemas em termos de leitura, de possibilidades de aproveitamento deles em sala de aula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação e vou fazer a apresentação agora desses poemas, se vocês não se incomodam. Não, pelo visto vocês não se incomodam. Vamos lá, uma janela. Ok. Se a gente não conseguir ver o poema inteiro, eu vou subindo ele aqui aos poucos e a gente vai aproveitando devagarinho, tá? O primeiro poema que eu vou aproveitar é o Mal Secreto, do Raimundo Corrêa. E eu vou falar um pouco dele em torno de decifração e motivação, tá? Ou decodificação e motivação. Então, vamos supor que eu fosse um aluno e eu peguei de cara esse poema Mal Secreto para fazer uma leitura. Então, eu faria a leitura assim, de uma tacada só. Sim, não fiz nenhuma antecipação, não sei o que está sendo. Se a cólera que espuma, a dor que mora, na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora, nos cause, então, piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Ok, gente? Bom, enfim, eu imagino eu imagino que talvez vocês já tenham visto esse poema, você tem algum conhecimento dele. Vamos lá para o começo. Mal Secreto. Agora, como eu disse para vocês, eu gostaria de pensar uma etapa de motivação para esse poema. Então, eu poderia, por exemplo, nesse caso, dizer assim: olha, vocês já viram, ou vocês conhecem pessoas que no Facebook aparecem todas espetaculares, todas felizes, cheias de dinheiro e tudo, e na realidade elas estão muito mal, estão sem dinheiro, né? Elas usam um monte de Photoshop para disfarçar um monte de coisa e tudo. Aí todo mundo provavelmente vai dizer, eu conheço alguém, sei lá, as pessoas vão dizer alguma coisa assim do tipo, né? Que é uma discussão eterna entre aparência e essência, né? Que sempre vai aparecer, sempre vai surgir nos contextos, principalmente dos adolescentes, que estão procurando sua identidade na vida, procurando uma certa postura, um certo modo de ser que os identifique, que os torne diferentes dos outros, ou semelhantes aos outros. E aí as pessoas talvez digam, sei, né? Conheço, sei a respeito disso. E aí eu posso, talvez, pedir para as pessoas comentarem casos como esses. E aí isso pode ser uma porta de introdução para esse poema. Por que é o mal secreto? O que ele diz nesse poema? Né? Se pegaram assim de cara, mas ele está dizendo que muitas faces que mostram uma certa grandeza, né? Uma felicidade, tudo, na verdade, no fundo, elas são tristes. Interiormente, elas são tristes. Elas mostram algo realmente, assim, às vezes grande, às vezes contente, mas os sentimentos não correspondem àquele que está se mostrando, né? Aquela aparência. O tema é basicamente esse do poema. Mas para chegar nesse ponto do poema, você precisa fazer a decifração. Mas quando eu já disse para a turma que o poema fala disso, talvez as pessoas olhem para esse poema com uma outra pegada. Talvez eles digam, poxa, mas eu bati o olho e não vi isso, eu não entendi bem isso. Bom, e aí o que você pode fazer é tentar trabalhar com a questão da pontuação, que é outra sugestão que eu vou fazer para vocês em termos de leitura do poema. Veja, vocês lembram da primeira vez que eu li o poema, né? Então, veja, a pontuação aqui, por exemplo, ela separa duas estrofes nesse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, você pode explicar para eles, né, que estabelece duas condicionais que começam com C. Esta primeira e esta segunda condicional, que começa com um C. Aí você pode destacar que se uma coisa, outra, né? Então, aqui, se tudo isso, aí você pode até marcar aqui com uma outra cor, vamos ver se eu consigo marcar aqui com uma outra cor, vou marcar com vermelho. Se tudo isso, então isto. Eu posso marcar com outra cor. Tá vendo? Isso vai ajudar a leitura, por exemplo. Porque eu posso dizer que nessas duas primeiras estrofes eu tenho esse raciocínio. Então, onde tenho as duas condições? A primeira condição é essa aqui em cima, certo? E aí você pode fazer um processo de inversão em relação ao que o poema apresenta, mas que coloca um pouco mais na ordem direta do que a gente faria uma condicional. A gente faria uma condicional assim: se acontecesse tal coisa, né, de tal forma, então a gente pode dizer assim:
se a cólera que espuma no rosto se estampasse, ou seja, se estampasse no rosto, ou seja, se aparecesse no rosto, ele vai listar uma série de coisas aqui. A cólera que espuma, a dor que mora na alma, e o que faz essa dor? E destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora. Então, veja só os elementos que estão nessa condicional, os elementos que poderiam se estampar no rosto. A cólera que espuma, a dor que mora na alma, que destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora. Então, por que a gente não separa esses elementos? Né? Então, deixa esse ser ali. Porque se tudo isso se estampasse no rosto, então vamos separar esses elementos que podem se estampar no rosto. A cólera que espuma, vamos separar aqui. A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Aqui vocês percebem que eu tenho uma continuidade. A dor que mora na alma. Então, eu posso fazer uma escolha, que eu normalmente faço essa escolha. Quando eu tenho essa continuidade, eu faço a escolha de entender que o que está ali vai continuará aqui quando estivesse num contexto oral. Então, talvez isso me ajude na hora de articular o poema em voz alta. Né? Tudo que punge, ok? Tudo que punge, tudo o que devora, tudo que devora o coração. Então, veja como é que vai ficar. Vocês lembram da leitura que eu fiz lá atrás, né? Mas agora, pensando que eu estou estudando esse poema, que eu estou vendo onde é que estão as vírgulas, veja que eu estou respeitando vírgulas. Ó, respeitei a vírgula aqui, respeitei a vírgula aqui. Estou separando elementos, por exemplo, esse elemento é separado por uma adversativa. Né? Veja como é que ficaria na leitura se eu fizesse essa separação. Por exemplo, se eu pedisse, turma, agora vamos ler esse poema de um outro modo. Eu faria a leitura assim: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, veja como já mudou a tendência da leitura, né? Porque eu tenho uma suspensão aqui. Se tudo isso acontecesse, deixa em suspenso. Aí vamos continuar. Se é isso daqui tudo, é uma coisa só, né? Ele tá aqui numa estrutura um pouco mais invertida para dar essa composição poética, as rimas, os ritmos, etc. Mas a ideia é que se o espírito que chora, né, se pudesse, né, ou fosse possível ver o espírito que chora através da máscara da face, se para além da máscara da face pudesse ver o espírito que lá está atrás chorando, quando a máscara é bonita, então posso separar aqui. Então vamos fazer tudo isso daqui como suspensão, todo esse vermelho como suspensão, e depois essa parte aqui como a outra parte da sentença continual. Se uma coisa, outra. Se A, B. Vamos fazer primeiro o A como sendo vermelho. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, agora vamos para o B, que é o azul. Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Não ficou bem mais claro a leitura? Então, quando você trabalha determinados elementos, às vezes, da pontuação ou da decodificação, você também está ajudando uma certa compreensão da organização da leitura. E quando você faz isso em voz alta, quando você pede para o aluno fazer isso em voz alta, você verifica que ele consegue fazer essas suspensões, que ele consegue entender onde começa um raciocínio e onde termina outro, você está fazendo letramento literário. Perceberam? Então, veja que interessante em relação a esse poema do Mal Secreto. Então, como eu prometi para vocês, eu falei um pouco da motivação e falei um pouco da decodificação. E isso incidiu sobre a leitura do poema. Então, quando a gente vai fazer a leitura em voz alta do poema, a gente também tem que fazer esse processo de decodificação, a gente também tem que fazer esse processo de decifração para que a gente possa fazer uma boa leitura.
Eu gastei mais tempo nesse poema aqui, porque eu estava falando dessas questões, né? Mas eu vou passar agora para um outro poema, que é o Sorriso Interior, que é um poema do Cruz de Souza. Eu não vou falar muito dele, mas eu vou propor duas leituras. Uma primeira leitura direta, tá? O ser que é ser e que jamais vacila nas guerras mortais entra sem susto, leva consigo esse brasão augusto do grande amor da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argira, ele os vence sem ânsias e sem custo. Fica sereno no sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe essa glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. Eu fiz a leitura, decodifiquei, fiz tudo bonitinho, maravilha. Mas, gente, eu tenho uma etapa possível aqui de fazer, que é a introdução. Eu fiz essa leitura, mas eu simplesmente li o poema e meio que estou tateando esse poema, querendo saber muito qual é a do Cruz de Souza. E eu fico me perguntando se eu, por exemplo, falasse do Cruz de Souza como um poeta simbolista, e no caso específico do Cruz de Souza, muito ligado à espiritualidade. E se eu dissesse que essa ligação à espiritualidade do Cruz de Souza, os críticos apontam que ela indica uma tentativa de o que se chama de sublimação, de estar além da matéria, de enxergar na morte, no além e em coisas que estão acima, a verdade ou algo que realmente vale a pena, algo que realmente seja digno da nossa existência, e a carne como algo que se vai, que passa, que morre, que apodrece, que se corrompe. E aí você tem um sentido de elevação do poeta por meio dessa poesia, que vai ficando acima das coisas do mundo, das coisas materiais do mundo que passam, né, que simplesmente se vão. E aí eu poderia pensar que, ao dizer isso, talvez o aluno pudesse ter uma outra leitura desse poema. Talvez ele pudesse olhar para esse poema e pensar, mas o que é esse sorriso interior? É diferente de um sorriso exterior. O sorriso exterior é um sorriso que eu posso ver, está ali, está no rosto, está na face, tudo. Mas o sorriso interior parece alguma coisa que eu não estou vendo, ou não necessariamente estou vendo na face, mas está lá, e fica lá. Uma força, algo que deixa interiormente contente quando não se deveria estar contente, ou quando aparentemente não se está contente. Então, veja, a questão aí é que o ser verdadeiro é espiritual. O ser verdadeiro ele tem ele tem algo de elevado, ele tem algo que está acima do material. E ele não sofre, ou ele resiste, na verdade, às oscilações do carnal. Ele resiste às oscilações do sensual, do que é material, do que efetivamente você encontra no seu, na sua vida, né? Na sua relação com as coisas, na sua relação com o mundo, que é uma relação de sentidos, que é uma relação com objetos, com coisas, enfim. Agora, então, eu vou fazer uma leitura pensando que eu estou defendendo esse ser espiritual, que eu estou defendendo essa espiritualização, essa elevação, né? Essa condição de você ficar acima da matéria. Veja como ficaria diferente minha leitura. O ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto. Leva consigo esse brasão augusto do grande amor, da nobre fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence sem ânsias e sem custo. Fica sereno, num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe essa glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. Vocês perceberam como muda? Então, quando eu compreendo um pouco da perspectiva do Cruz de Souza, e aqui eu dramatizei, obviamente, um pouquinho, mas a minha leitura vai mudar, né? A forma como eu sinto esse poema vai mudar, a forma como eu ofereço esse poema a uma turma
ou como um aluno da turma poderia oferecer esse poema para nós, ela vai mudar. E talvez, veja que eu não preciso estar no simbolismo, estar incorporando as pessoas no simbolismo. Há temáticas na literatura que são universais. Então, a questão de você se manter firme diante das dificuldades, manter uma certa força interior, uma identidade própria, uma convicção profunda, é uma questão que está sempre aí, uma questão que sempre aparece. Então, esse foi outro exemplo que eu utilizei. Tá? Vou utilizar mais um. Vou falar agora do funeral do lavrador, para falar da questão da decifração do funeral de um lavrador, que é um trecho do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Aqui eu não vou fazer a explicação inteira do Morte e Vida Severina, não vou trazer todos esses elementos, mas eu queria particularmente falar desse poema, dois pontos específicos desse poema. Quando eu estou lendo o poema parece bem simples, mas ele traz duas dúvidas que você precisa tirar. Por exemplo, a conta menor que tiraste em vida. Quando a gente fala de conta, né, a gente tende a pensar, né, a gente pensa ou contas de rosário, ou contas a pagar e tudo, né? E tem uma expressão para quem corta a cana, e eu vim a saber isso muito tempo depois, que é tirar a conta. Tirar a conta significa você ver quanta cana que você cortou naquele dia, e é quanto você vai receber. O que vai dizer? Quanto você trabalhou, é quanto você vai receber. Então, a expressão é a conta menor que tiraste em vida, esse verso, ele só passa a fazer sentido quando você entende essa expressão. Porque ele é estranho, realmente. É difícil de explicar se você não souber essa expressão. Aí, você vai dizer assim, então, está dizendo assim, é o menor trabalho que você teve em vida, né? A conta menor que tiraste em vida. Né? Então, quando você tirou conta, né, você trabalhou. Então, foi o menor trabalho que tivesse em vida. Foi algo que te veio, foi a coisa que te veio mais fácil. Faz sentido? Faz sentido. Porque ele está dizendo, esta cova em que estás com palmos medida com palmos, né, é a conta menor que tiraste em vida. É a coisa que você conseguiu com o menor trabalho, com o menor esforço. Mas, como é que eu vou confirmar essa hipótese que eu fiz a partir daí? Eu vou ler o resto do poema. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. Desculpa, tem que colocar um E aqui. Né? É cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parto, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Bom, vai, claro, se for no contexto do Morte e Vida Severina, fica mais fácil, mas o entendimento aqui é que este lavrador queria terra, e aqui você tem uma forma irônica de falar. A ironia nem sempre ela é agressiva, mordaz ou humorística, às vezes é uma ironia triste, aqui é uma ironia triste. É que, por exemplo, você não queria terra, aí tua terra. Você não lutou a vida inteira por essa terra, aí tua terra. Você não queria uma terra de um tamanho bom, tá aí, né? Você não queria um pedaço desse latifúndio, a parte que te cabe desse latifúndio é essa terra aí. Né? Você não queria dividir a terra, então a parte da terra que está dividida é aqui a sua cova. O seu defunto é pequeno, magro, consumido pela fome, pela pobreza. Ok, então você tem essa cova aí, ela é grande, é uma cova grande, você nem precisava de tanto para enterrar o teu corpo, mas ainda assim você vai estar mais folgado, mais espaçoso do que você estava no mundo. Como quem diz, no mundo você estava mais apertado, mais consumido, né? Se diz, sim, você queria se sentir largo no mundo, você queria mais espaço no mundo, então tem essa cova aí. Era grande para o teu defunto parco, para o seu defunto pouco, né? Seus poucos ossos e pele e tudo, mas você vai se sentir melhor, vai se sentir mais largo nela, não é isso que você queria? É uma cova grande para tua carne pouca, e aí ele usa um ditado popular, às vezes as pessoas dizem, né? A cavalo dado não se olha o dente, né?
recebe alguma coisa, assim, não discute, recebeu e tem. Diz, a terra dada não se abre a boca. Você ganhou essa terra, então, não fala nada. Porque é mais irônico ainda porque é um funeral, ou seja, ele não vai falar nada mesmo, ele está morto. E provavelmente foi morto por causa da disputa de terra. Então é uma ironia triste. Né? A forma como eu falei não é tão triste, ela parece mais agressiva. Mas a ideia aí é, puxa, o cara queria uma terra para ele, e olha a terra que ele acaba recebendo, é a terra da cova dele. Ele trabalhou tanto por uma terra, né? E a terra pela qual ele menos trabalhou, ou seja, a que veio mais barata para ele, ou mais rapidamente para ele, foi essa cova dele. Por isso a questão do tirar conta. Então vocês veem como a questão da decifração é importante. E aí, quando eu faço a leitura, eu posso aplicar essa ironia. Agora eu vou fazer a leitura aplicando essa ironia. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Fica... Eu arrepiei aqui. Fica arrepiante mesmo. Né? Bom, enfim, então vamos passar para então, isso tudo são possibilidades de interpretação, de você usar isso para ter uma correspondência melhor, né? Para você aproveitar melhor os recursos que a literatura te traz. Nossa, até fiquei foi forte. Tem o relógio, então, do Vinícius de Moraes. Veja que o relógio é uma poesia de um especial infantil. Eu vou trazer o relógio aqui, então, para vocês. Olha. O relógio é assim. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí você não dizer, professor, poema mais... Não, gente, poema infantil, né? Mas ele tem uma graça em si. Se você perceber, se você fizer as elisões necessárias quando você faz a expansão, lembra quando a gente mostrou a expansão? Por exemplo, nesse caso aqui, que já estou. Para ele ficar mais engraçadinho e dar mais a noção de tic-tac, você precisa ler ele com a extensão poética. Aí você vai ler que já estou. Tá vendo? Toda a alegria. Por exemplo, toda a alegria. Aqui você tem uma junção. Toda. Você pode fazer a junção aqui mesmo, desculpa. Toda alegria. Está juntando todos os as aqui. Dia e noite. Dia e noite. Veja que essa brincadeira de canção que eu estou fazendo aqui vai fazer sentido quando eu fizer, para quem já ouviu a música sabe que ela é bem musical, né? Mas quando eu fizer uma leitura, por exemplo, tentando repetir esse tic-tac lá. Passa, tem tic-tac, tic-tac, passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Aqui, por exemplo, tem uma elisão, né? Vai-te embora. Repara que eu não falei vai-te embora. Eu quebro essa possibilidade. Eu quebro justamente esse tic-tac que o não pode fazer. Né? Passa, tem, tic-tac, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. E já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite, dia. Repara?
Então, veja que a proposta de você fazer uma expansão nesse poema não é simplesmente uma proposta para você ensinar a fazer expansão, né? Mas uma proposta também para você articular o poema dentro de uma intencionalidade fonética que ele já traz nas próprias palavras que ele tem. Veja que interessante, que é possível de fazer. Claro que isso aqui fica talvez mais bacaninha, né? Quando você faz com as crianças, né? Então, uma leitura, por exemplo, jogralizada, ou uma leitura de pergunta e resposta, digamos assim, desse poema, seria uma boa forma de externalização e uma boa forma de compreensão do poema. Veja que a compreensão do poema, nesse caso, não é só a compreensão do que o poema está dizendo, mas é a compreensão de que os recursos poéticos que nele estão utilizados reforçam uma determinada leitura que, numa externalização, pode ficar evidenciada. Então, uma boa compreensão desse poema envolve uma boa compreensão desses recursos fonéticos, né? Aí você vai dizer, professora, mas no poema do sorriso, desculpa, do mal secreto, você quebrou a estrofação. Sim, é verdade, eu quebrei a estrofação, mas de alguma forma ela é recuperada nas rimas, ela é recuperada, você pode inclusive recuperar essa estrofação com uma leitura que seja um pouco mais tênue nessas quebras, só retornando lá, né? São propostas, né? Não tem certo e errado. Mas olha, por exemplo, voltando aqui, né? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, você pode até dosar pausas para dar um sentido de que há aqui uma continuidade, embora haja uma quebra de verso, mas eu posso, inclusive, fortalecer um pouco mais a continuidade lógica. São escolhas. Eu prefiro fazer uma leitura mais direta, porque eu acho que, por exemplo, o Mora e o Devora vão ser percebidos, né? As rimas vão ser percebidas, né? Esse jogo A, B vai ser percebido, independente de você ler com uma fluência mais próxima da oralidade. Eu acredito que isso é possível de perceber. E assim, você trai um pouco a proposta de leitura verso por verso, estrofe por estrofe? Talvez, mas, enfim, você está trazendo uma interpretação, talvez ganhe o aluno do ponto de vista de compreensão do sentimento que envolve esse poema. É uma proposta, enfim, eu prefiro fazer assim, pode ser que pessoas prefiram fazer diferente. No caso, por exemplo, do poema do Vinícius de Moraes, eu prefiro não fazer assim, eu prefiro fazer respeitando a fonética, porque eu acho que a fonética, nesse caso, é muito importante. Ok? Bom, vamos agora, então, o próximo que a gente separou. Assim, veja, agora eu vou propor uma questão de interpretação e externalização. Então, esse poema magnífico desse Meirelles chamado Retrato. Eu já vou fazer a leitura mais ou menos como eu compreendo esse poema. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Pois bem, acho lindíssimo esse poema. Mas aqui, a gente tem toda uma perspectiva de um antes e de um depois. Eu tenho um antes, em que havia minha face no espelho, e eu tenho um depois, em que eu não tenho mais a minha face. Eu era outra pessoa. Aqui, o poema não dá muitos dados, ou não traz muitos dados. Embora ele seja lindo, embora ele traga uma atmosfera emocional, que é uma atmosfera emocional que conversa muito com estados de mudança, estados de tristeza, sentimentos de perda em relação a si próprio, não é algo que eu possa definir qual é exatamente essa situação. Então, a partir dessa interpretação, eu poderia levantar perguntas, eu poderia fazer algum jogo com uma turma, né? E pensando, talvez, por exemplo, em ensino fundamental. Uma pergunta assim, que mudança é essa? Nós que somos estudiosos do texto, trabalhamos com a materialidade do texto, nós podemos dizer, as mãos não eram paradas, nem frias, nem mortas, que a gente vai nos elementos próprios do texto, porque é realmente a coerência do texto que nos dá a melhor segurança de sua interpretação.
Mas a gente poderia estar pensando aqui numa outra forma de abordagem. Ok, vocês entenderam o sentimento que existe nesse texto? Vocês conseguem, por exemplo, construir uma narrativa, você poderia propor para a classe, né? Você consegue construir uma narrativa em que desembocasse nesse texto, em que esse texto, esse poema, pudesse ser a fala de uma personagem dessa narrativa em algum momento da história? Também é um modo de você entender se aqueles alunos conseguiram ganhar aquele texto para si, conseguiram ganhar essa força do texto e conversar com as suas próprias emoções ou conversar com uma certa compreensão dessas emoções. Aqui eu fui mais rápido. Mas o último que eu queria falar é uma questão de interpretação aqui, que é Uma Paixão para Santinha. Veja, gente, eu não sou das melhores pessoas, tenho os maiores vocabulários do mundo, mas quando a gente fizer a leitura desse texto, Uma Paixão para Santinha, vocês vão perceber que ele tem uma série de palavras que são um pouco mais complicadas. E não são complicadas porque sejam difíceis. Algumas parecem que são inventadas, algumas parecem que são brincadeiras, mas ele se torna gracioso exatamente por isso. Então, vou fazer a leitura dele. Xanduca de Manegago tinha querença mais eu. Me vestia de abraço, bucanhava os beiços meu. Era aquele tirinete, parecia dois colchetes, eu em nela e ela em meu. No apolegar das tetas, nos chamego peneirado, nas misturação das pernas, nos cafuné do molengado, nos beijos mastigadinho, nos açoite de carinho, nós era bem escolado. Era aquele tudo um pouco. Ela era aquela amoridade, mas faltava, na verdade, sensação de frivior, um querer, uma punjância, daquela que dá sustância na almência do caboclo. No dia que eu vi Santinha, sobrinha do sacristão, o bangalô do meu peito se enfeitou feito um pavão. Foi quando esqueci Xanduca, sem mágoa, sem discussão, pois vimos que nós só tinha uma paixãozinha nicha, uma jogada de ficha, uma pior de paixão. Santinha é indivídua que misturou a pensar, que me deixou friviando, sem nem sequer me olhar, matutia princesada, mulher de voz aflautada, olhosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa, nem percebe o meu amor, não tem na boca um pecado, tem o beicinho encarnado, pintado a lápis de cor. Só tem olhos para a bondade, mas não faz a caridade de enxergar um pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achucalhava o sino de cima do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andor, botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amor, arranjava um pedestal, um altar, um relicário, chamava todas carola, chamava todo igrejário, e dizia em toda altura com voz de missionário: Ô minha Santa Santinha, tire esse manto celeste, saia desse relicário. Olhe para mim e garanta que vai deixar de ser santo, eu deixo de ser vigário. É um poema bem gracioso, uma brincadeira, né? Ele tem muitas palavras aqui, usa bastante a oralidade popular, mas é um poema que vocês viram que eu até me compliquei um pouco na leitura, porque algumas palavras não são muito comuns e a gente acaba ficando um pouco confuso. Mas deu para compreender que é uma brincadeira, que é um poema que usa, inclusive, a brincadeira de trabalhar essa oralidade. E, sendo assim, talvez uma proposta possível, o Rio do Poçom oferece nesse livro de letramento literário, seria você, por exemplo, não ir diretamente ao dicionário, nesse caso. Você vai trabalhar esse poema com alunos de ensino médio, principalmente ensino fundamental, propor que eles fizessem um dicionário pessoal sobre o que está sendo dito aí. Então, eu não sei o que é tirinete. Escreve lá o que você acha que seja tirinete. Eu não sei o que é homência. Escreve lá o que você acha que seja homência. E depois uma comparação desses vocabulários. E aí você estaria aproveitando um dos aspectos magníficos desse poema. Além de fazer o trabalho de decifração, de decodificação, você estaria fazendo também já o trabalho de externalização. Né? Você estaria criando hipóteses a partir disso. E aí você propõe uma leitura desse poema em cima dos dicionários pessoais e depois você, a partir da tua pesquisa, vai comparar esses dicionários feitos pela turma com um dicionário mais exato, digamos assim, desse poema. Gente, então é isso. É claro que não dá para fazer pelo vídeo uma aula como a gente faz quando todos estão participando, tudo. Essa é uma aula assíncrona. Eu espero
que tenha ajudado, espero que tenha sido uma boa aula. Tem muita coisa aqui que eu talvez pudesse falar também. Eu acabei nem falando da minha experiência de sala de leitura. E essas coisas que eu falei têm a ver com a minha experiência, mas eu nem contei muito dela. Mas eu acho que o mais importante é isso, né? Que a gente conseguiu trabalhar essas ideias, que teria sido a minha aula presencial desse tema. Então, eu agradeço quem prestou atenção até agora. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar as perguntas por e-mail, tá bom? Um abraço, até a próxima.